Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Quero convidar você que já está de pé, abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1. Glória a Deus. Apocalipse, no capítulo 1. Quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por esse 5º dia de campanha. Glória a Jesus. Onde o inimigo quer atrapalhar, mas não vai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 1, a partir do 1º verso. Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra então do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Senta nessa noite dando glória a Deus. Glória a Jesus. Estava tão bom, né, irmãos? Louvor. Mas no final nós ainda vamos ter um louvor. Amém? Glória a Deus. Agora se acalma aí. Vamos ouvir a palavra, né? Hoje eu acho que vai ser um pouquinho mais calma a palavra. Mas amém. Glória a Deus. Antes de entrar aqui no texto, eu já quero chamar a atenção nessa noite para esta campanha que está acontecendo, irmãos. Todos nós temos que entender a importância e a grandeza dessa campanha, esse propósito em que a igreja está fazendo. Aleluia. Já estamos no 5º dia e nós estamos no começo do ano de 2023. Acabou, se bem dizer, começar o ano. E segundo especialistas, diz que a coisa não vai bem, a coisa não vai boa aí fora. E talvez alguém aqui já pode dizer, irmão, já é o 5º dia e eu não recebi ainda nada ainda. Glória a Deus. Mas, irmão, você tem que compreender que Deus, ele tem o seu tempo. E talvez você não está entendendo ainda, porque cada dia representa um mês. E talvez no mês lá na frente já tem algo que Deus está sabendo e Ele já te deu a vitória que você não está sabendo. Deus já vai dar o livramento no mês lá seguinte e você está acreditando que não recebeu ainda. Mas eu te digo nesta noite que você já recebeu. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo a dimensão dessa campanha? São 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Nós estamos aqui nesse propósito, clamando a Deus, apresentando a Deus com antecipação, fazendo um depósito lá nos céus. Assim como diz a palavra, né? Juntai tesouros lá no céu. E você está juntando tesouros lá no céu. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para a igreja que está aqui: se esforça para fazer todos os dias, irmão. Venha todo dia, esforça, faz o propósito, ore em casa, jejuma, como foi proposto aqui pelo nosso pastor. Glória a Deus. Então, nessa noite,
nós vamos entrar aqui nesse texto em que Jesus, ele recebe uma profecia, uma revelação de Deus, do próprio Pai, assim como o texto está falando nessa noite, que Jesus recebe essa revelação de Deus, e Jesus quer passar essa revelação para os seus servos, ou seja, para a igreja naquela época. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele vai passar essa revelação para João, porque Jesus é assim, irmãos. Ele diz que vai passar para os servos, mas Jesus, se ele for passar alguma revelação aqui na igreja nesse momento, ele não vai chegar aqui e vai falar com toda pessoa que está aqui o mesmo assunto. Ele vai levantar uma pessoa e vai falar com ela, e essa pessoa vai transmitir para todos que estão aqui. Então é exatamente isso que está acontecendo. Ele diz que é para passar para os servos, mas ele vai passar somente para João. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele passa essa revelação para João, e João vai passar então para a igreja, aleluia, daquele tempo. E por que Jesus traz essa profecia, essa revelação? Será que Jesus, ele quer assustar a igreja? Será que ele quer colocar temor no coração da igreja? Irmão, no meu modo de pensar, eu acho que não. Eu acho que por amor, Jesus já está sabendo, Jesus já está vendo lá na frente, aleluia, como ele está vendo os meses desse ano de 2023, ele sabe o que você vai passar. Então Jesus, ele está lhe antecipando, mandando essa profecia, essa revelação, para avisar a igreja. Aleluia, glória a Deus. Então, por amor, Jesus, ele está revelando para a igreja o que vai acontecer, o que brevemente vai acontecer. Mas o breve de Deus não é o nosso breve, irmão. Temos que entender isso também. O breve de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Talvez alguém pergunte, mas não aconteceu ainda, tem coisa que não aconteceu, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Aleluia, glória a Deus. Então ele passa para João, seu servo, João, evangelista, apóstolo, que nós conhecemos, né? Apóstolo de Jesus. Aqui fala dele, que é ele, aquele que testifica, que testificou a palavra, que viu, que andou com Jesus. Aleluia. Então esse João, apóstolo, ele recebe essa profecia e vai passar para a igreja. Glória a Deus. E Jesus passa essa profecia por amor, porque ele quer avisar os seus servos. E ele quer que todos nós tenhamos por avisado desta profecia. Mas nessa noite, o principal que eu trago nessa noite que Deus me deu, o que Jesus quer é que você também, seja um bem-aventurado. Uma pessoa bem-aventurada. É claro que o propósito maior do Senhor é a salvação, é a vida eterna. Essa é a promessa que você vê nas Escrituras quando você lê, É a promessa que você vai vê-la sempre quando você lê a palavra de Deus, a vida eterna, a salvação. Mas Jesus também traz mais coisas para nós, e Ele quer que nós sejamos bem-aventurado. Por isso ele diz, bem-aventurado aquele que lê. Glória a Deus. Mas nós temos alguns conceitos de bem-aventurado. Glória a Deus. E que aquele que é bem-aventurado, ele tem que praticar essas coisas. Porque nessa noite eu quero dizer algo para você, nessa noite, igreja, que tudo não é de graça. Tudo que existe ou que vai existir, irmão, não é de graça. Talvez não seja comprado por dinheiro, por obras, por trabalho, mas tem um preço a se pagar.
de alguma maneira, nós iremos pagar aquilo que nós recebemos. Glória a Deus. Irmão, mas a salvação não é de graça? É de graça a salvação. Mas tem algumas coisas que nós temos que fazer para ser salvo. Amém ou não amém? Então ela não acaba sendo totalmente de graça. E tudo que nós temos na nossa vida tem um preço a se pagar. Tem algo a se fazer. Glória a Deus. Então lá no Salmo 1 ele começa a falar conosco que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então já é algo que aquela pessoa que quer ser bem-aventurado, ele tem que fazer, não andar no conselho dos ímpios, segundo o conselho dos ímpios. Aleluia, glória a Deus. E alguns dos significados da palavra bem-aventurado é mais que feliz. Então nós todos queremos ser bem mais que feliz. Nós todos queremos ser bem-aventurado. Eu quero ser bem-aventurado. Eu quero ser bem-aventurado no meu casamento, no meu trabalho, na minha saúde, na minha vida espiritual, nas minhas finanças. Eu quero ser bem-aventurado. E eu tenho certeza que aqui também vocês querem ser bem-aventurados. Todas as pessoas querem ser bem-aventurados nas suas vidas, na sua casa, na sua família. Glória a Deus. E por que nós não devemos andar no conselho dos ímpios? Porque o ímpio, ele não tem fé no Deus que você serve, no Deus que você acredita. O ímpio, ele despreza esse Deus. Para ele não existe um Deus. Para ele o Deus é ele mesmo. Então, o conselho deste ímpio não vai servir para um crente, para um cristão. Certamente o conselho dele não vai dar certo, não vai bater com o cristão. Glória a Deus. Então, nós devemos fazer isso, não andar segundo o conselho dos ímpios. E ele continua: não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Porque os pecadores, a palavra já diz, ele anda em pecado. E o pecado, ele não condiz com o crente, com aquele que crê em Jesus. Porque Jesus, ele vem pregar exatamente contra o pecado. Ele vem tirar os pecados do homem. Glória a Deus. O pecador, ele segue pecando, mentindo, roubando, enganando. Então, nós não podemos ir por este caminho, porque este caminho não está alinhado com Jesus Cristo e com o Evangelho. Então, para ser bem-aventurado, eu tenho que fazer essas duas coisas. Aleluia, glória a Deus. E ele segue dizendo mais ainda: e também eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles zombadores, aqueles que zombam da sua fé, aqueles que zombam, que quando você diz: amigo, Jesus está voltando, e ele vai dizer: e como é que ele vem? Ele vem de avião. Ele começa a zombar. Ele zomba da fé. Então, como é que um cristão, um crente, vai se assentar para estar conversando com os escarnecedores, que zombam do modo que você se veste, das roupas das mulheres? Então, é mais um conselho a qual, para aquele que quer ser bem-aventurado, não pode estar nesse alinhamento aqui, falando no Salmo de número 1. E nós também vamos saltar lá para Mateus,
no seu capítulo 5, também vai falar de bem-aventurança. E dessa vez é o próprio Jesus em pessoa que está falando desta bem-aventurança. E ele começa ensinando também, falando que aquele que quiser ser bem-aventurado, ele tem que ser humilde. Algumas traduções falam pobre, mas o certo é humilde. Glória a Deus. Então, o bem-aventurado, ele é humilde. Ele é humilde como Jesus Cristo, que sendo Deus, veio ao mundo como homem e não se usurpou a ser igual a Deus. Ele estava aqui e se comportava como servo, como homem. Então ele era humilde, apesar de ser o próprio Deus. Ele foi humilde, ele se humilhou. Então essa é uma característica daquele que quer ser bem-aventurado. Aleluias, glória a Deus. E ele também vai seguir dizendo que bem-aventurado são aqueles que têm sede, fome de justiça. Porque nós devemos praticar a justiça, irmãos. Nós não podemos ser injustos. O crente alinhado com a palavra de Deus tem que ser justo, porque Deus é justo, Deus é justiça. E por isso o bem-aventurado, ele pratica justiça, ele quer justiça, ele não quer ser um injusto. E ele segue dizendo também ainda, também bem-aventurado os misericordiosos, aquele que tem misericórdia. Irmãos, às vezes eu posso errar com você, eu errei com você, você tem razão. Você tem razão. Mas aí você chega em mim, você tem misericórdia de mim. Não, irmão, você errou tudo, mas eu te perdoo. Isso é misericórdia, irmão. Isso é praticar misericórdia. A pessoa, ele merece a condenação, ele merece o julgamento, mas ele recebe misericórdia, assim como Jesus teve misericórdia de você e de mim. Então o bem-aventurado, ele tem que ter misericórdia. Aleluia, Jesus. E também no Salmo 128, ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Então o bem-aventurado, ele tem que andar nesses requisitos, nessa doutrina do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ele fala que aquele que lê, o bem-aventurado tem que ler, no texto que nós lemos. A palavra de Deus vai dizer em João 5,39, que, aleluias, para nós examinarmos as Escrituras, porque nela nós julgamos ter a salvação e a salvação nas Escrituras, e elas testificam de Jesus Cristo. Então, através da leitura, através do ler a palavra, eu vou conhecer a Jesus, eu vou conhecer a doutrina de Jesus. Aleluia. Por isso aqui que o apóstolo está falando, bem-aventurado aquele que lê. Então eu tenho que ler a palavra de Deus para conhecer a doutrina de Jesus, conhecer a salvação que Jesus traz para mim. Glória a Deus. Porque muitos irmãos não querem ler, só querem ouvir aqui na igreja, às vezes o pastor lê e acha que está bom, e não está bom, irmão. Você não vai aprender desta maneira, você não vai descobrir, você não vai ter comunhão com Deus desta maneira, somente ouvindo aqui alguém ler para você. Você tem que tirar seu tempo e ler a palavra de Deus em casa, se você quiser ser um bem-aventurado. Aleluias. E ele continua, bem-aventurado também é aquele que ouve, né? Entra a parte do ouvir, que não é apenas escutar. Aleluias. Entender este ouvir, porque presta atenção, nós temos Judas, discípulos de Jesus. Ele ouviu tudo que Jesus falava, ele ouviu as pregações, ele andou com Jesus, mas no entanto ele se perdeu. Então você tem que entender o que é esse ouvir. Este ouvir é receber.
é firmar naquilo que você está ouvindo. Aleluia, Jesus. Ele continua dizendo também que você, para ser bem-aventurado, nós temos que guardar a palavra de Deus. Aleluias. No Salmo 119 vai falar, versículo 11, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o salmista fala que ele guarda a palavra do Senhor. Isso é importante. Esses dias, irmãos, a palavra, as mensagens que foi pregada aqui, foi muito boa, muito boa. Essas mensagens me levantou muito. Essas mensagens que foi pregada aqui falou muito comigo esses dias. E a de ontem falou muito mais ainda. A mensagem de ontem, ela elevou mais a minha fé. Aleluia, Jesus. Porque Jesus, Ele quer que nós venhamos ter uma fé sólida, irmão. Uma fé firme. Porque, irmão, nós lemos a palavra, presta atenção. Nós lemos a palavra, diz assim, Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei abalado, mas eu não serei abalado. Mas ainda assim, nós conhecendo, lendo essa palavra, qualquer coisinha nós estamos abalados, nós estamos com medo. Nós não confiamos nesta palavra, não depositamos a confiança. Nós não vivemos essa palavra. Então para solidificar, nós temos que ter uma fé sólida, não ficar com a fé vacilante, subindo e descendo. Aquela fé que uma hora tem fé, outra hora não tem. A palavra de ontem foi maravilhosa que aquela mulher trouxe, veio diretamente do céu, porque nós temos promessa, todos nós temos promessa que foi Deus que prometeu. Então de que nós temos medo? O que nós tememos? Aleluia, diante de situações, se Deus prometeu, se aquele que tem poder pode fazer todas as coisas, criou todas as coisas, prometeu, para que temer? Então Ele quer solidificar a nossa fé. Glória a Deus. Temos que guardar a palavra do Senhor. Você tem que guardar no seu coração todas as mensagens que foi pregada. Aleluia, todas as palavras que você mesmo lê na Bíblia. Glória, para guardar no seu coração. Glória a Deus. Ele diz também no final aqui, porque está próximo, porque o fim está próximo, porque o tempo está próximo. Aleluia, Jesus. Irmão, esse tempo aqui é o tempo do juízo de Deus, que esse apóstolo está falando, é o tempo que a igreja vai se encontrar com o Senhor. Glória a Deus, aleluias. E esse tempo, ele está próximo, ele está se aproximando. Aleluia, glória a Deus. Veja aqui o que está escrito aqui, aleluia, em Tessalonicenses, no capítulo 4. Veja o que é esse tempo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alaridos, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nos ares, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então esse tempo próximo que o apóstolo fala, é esse aqui, é o arrebatamento. Então nós temos que estar aqui inserido nesse grupo, naqueles que morrem com Cristo, e naqueles que serão arrebatados nesse dia. Nós temos que ser essa pessoa bem-aventurado, que cumpre a palavra de Deus, e que está esperando o Senhor, e que morre em Jesus Cristo. Aleluia, porque o tempo está próximo, o tempo do arrebatamento, o tempo de vir o julgamento de Deus sobre a terra, sobre os homens que estão sobre a terra.
Aleluia, glória a Deus. Então se prepare, irmãos. Se prepara. Não brinca não. Entra no propósito. Entra na campanha. Continua depois congregando, buscando a Deus. Não pare somente aqui na campanha. Continue fazendo, aleluia, o que você está fazendo nesta campanha. Ah, você está orando, está jejuando? Continua, pega o embalo. Não para mais não, não descansa mais não. Porque o tempo está próximo. Amém? Até aqui Deus falou. Vou pedir ao salmo que coloque o hino para nós adorar um pouco. E que Deus abençoe a igreja nesta noite. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se colocar de pé. Nós vamos, nesse momento, adorar a Deus com belo louvor. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Tem um Aproveite brado esse de momento, glória aí irmão. nos teus lábios Adorar o nessa Senhor noite. nessa noite. Aproveite este momento. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos no quinto Pega dia na mão desse da crente, campanha, Deus. cheio Aleluia, do Espírito Santo que está Glória, do seu glória. lado. Glorifica o nome. Glória a do Jesus. Eterno Confia no por Senhor. Ele. Confia na palavra de Diz pra Deus. ele assim, Vamos fica confiar. tranquilo. Vamos confiar, irmão. Tranquiliza a tua Na alma. palavra de Deus. Diga A palavra pra de ele, o Deus nosso é verdadeira. Ainda está sentado Glória a Jesus. em um alto e sublime trono.